Olá, pessoal, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre direito digital, né? Temos aí várias questões importantes, fake news, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e WhatsApp, Facebook e outras questões aí importantes para o direito nesse momento. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Coriolano Camargo, que é professor do Damásio Educacional e presidente da Digital Law Academy, Direito Digital, Compliance e Inovação. Seja muito bem-vindo, Coriolano. Muito obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês novamente, tratando de um assunto tão atual e polêmico para a sociedade. Pois é, antes do programa nós estávamos conversando sobre um dado que você me passou que me chocou, assim, quer dizer, boa parte dos processos aí da justiça de divórcio, de uma maneira geral, tem relação aí com provas de WhatsApp e Facebook. Como que é isso? Sim, o que ocorre? Muitas vezes a pessoa deixa o seu celular desbloqueado, a pessoa acaba deixando a senha do Facebook no automático e o computador é de uso doméstico muitas vezes, né? E o casal acessa mutuamente, cada um o seu perfil, está salva a senha, e ocorre que muitas vezes um dos cônjuges acaba tendo acesso a um conteúdo extremamente desagradável. E essas redes de relacionamento também, né, para traições, principalmente para as mulheres traírem os maridos, né, agora, né, existem sites hoje na internet, portais, que você paga uma mensalidade, ele já cria o álibi para você poder sair, manda uma carta reunião perfeita, etc. Ou seja, já existe toda uma logística preparada, né, para que você venha a enganar seu parceiro ou a sua parceira. Isso está extremamente recorrente cada vez mais na justiça. E também, o que acontece? O problema das curtidas, né? Quem curte, coloca um coração, etc., acaba denunciando um relacionamento extraconjugal muitas vezes, porque alguma das partes, em algum momento, não se contém. Então, o marido chega em casa e fala, olha, por que você curtiu, você botou 10 corações hoje no perfil de fulano? Aí surge a briga entre o casal, surge até muitas vezes a violência doméstica, né, que é gravíssimo. O marido chega em casa e fala, olha, me dá o seu celular, eu quero ver a sua senha, né, eu quero ver o seu perfil, eu quero ver as suas mensagens de WhatsApp. O problema, Luciano, no direito de família, do direito digital e direito de família, hoje o principal problema é que os casais que estão se relacionando ou que vão entrar num relacionamento, eles não combinam quais serão as regras de convivência, considerando hoje a internet. Por exemplo, o casal deve combinar, o perfil vai ser recíproco, a foto dos dois juntos ou separados. Vai se fazer menção ao relacionamento como relacionamento sério, como namoro, etc. Como vai ser denominado isso para agradar a ambos sem que haja mágoas, né? Eu estava dando aula outro dia numa universidade aqui em São Paulo e tinha um casal que sempre sentava na frente e extremamente atenciosos, sentavam juntos. Na última aula, ela sentou numa ponta da sala, na primeira fileira, ele sentou na outra ponta da sala, na primeira fileira. De repente, ela atravessa a sala, no meio da aula, passa por mim, fica parada na frente do rapaz, né, batendo o pé. Ele levanta assim, olha para ela, dá um tapa nele e diz, o que a sua ex-namorada está fazendo curtindo as nossas fotos, das nossas viagens, sendo que você tinha dito que tinha bloqueado essa moça, né? David Rock, que é um estudioso da mente, estuda as redes sociais, as reações que são provocadas no ser humano em função da utilização das redes, diz que quando você descumpre um pacto que você estabeleceu com o seu cônjuge, ou com o seu namorado, ou com o seu parceiro, você causa uma dor física na pessoa. É o que essa menina sentiu naquele momento. Ela se sentiu traída porque ele se comprometeu, depois eu fui saber os motivos da briga, apartar, etc. O motivo da briga foi simples, ele teria se comprometido com ela, dado a palavra dele para ela de que não teria mais os ex-namorados nas redes sociais. E de repente, estavam todas as ex-namoradas, estavam lá
circulando novamente, ou seja, ele bloqueou num determinado momento e desbloqueou num outro determinado momento. E isso acaba gerando, né, Coriolano, acaba gerando separação, acaba gerando uma série de outras brigas, questões. Luciano, é horrível para os casais. O Porque que você geram falou essas aí brigas. é combinar, né? Combinar, não tem outra forma. Não. É. Inclusive eu tive agora há pouco tempo no cartório de registros de títulos e documentos, acompanhando um cliente, e estava conversando com os serventuários da Justiça, que são assessores da Justiça, né, do Tribunal de Justiça, que proferem fé pública em diversos documentos. E eles me falaram, doutor Coriolano, olha, o que mais nós temos fazendo aqui agora é contrato de namoro com segurança jurídica, com ata notarial, com pacto de namoro. Também, no caso, contrato de namoro. Contrato de namoro por escritura pública. O contrato de namoro é importante porque não configura relação estável, define as regras de utilização para as redes sociais, define até quantas vezes por semana o casal vai se ver ou não, né? Nós estamos hoje numa sociedade complexa, Luciana, em função das redes sociais. Os casais não estão querendo ter problemas com isso. Então, a forma de que se criou, que se criaram para regulamentar essa questão é justamente até estabelecer uma multa. Olha, tem um contrato que ele me mostrou, que ele diz, olha aqui, não me mostrou o nome das partes, nada. Olha aqui, doutor, esse rapaz aqui exigiu que ambos têm carro próprio, que se algum deles descumprir a cláusula de fidelidade, perde o carro para o outro. Olha só. Uau, isso é uma novidade, assim, é algo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Nunca vi sair em lugar nenhum, Luciano, né? Não, está crescendo muito, Luciano. Não é novo o contrato de namoro. Se você checar nas redes sociais, já existem doutrinadores falando a respeito disso, profissionais da área do direito de família, principalmente. Nós fizemos um contrato de namoro recente para uma dupla sertaneja. Essa dupla sertaneja, eles correm no interior de São Paulo, né? São duas duplas sertanejas, eles correm. Eles rivalizam. Doutor Coriolano, uma dupla sertaneja famosa, assim, tipo Maiara e Maraísa e Fernando e Sorocaba? Olha, Luciano, por dever de ofício, de sigilo, eu não posso revelar, obviamente, a identidade dos meus clientes, mas as duplas, esses conjuntos fazem muito sucesso, né? Uma dupla, outra um conjunto, eles correm no interior de São Paulo, principalmente nos rodeios, etc., abrindo shows, casas de shows, etc., né? São, posso dizer, bandas e artistas de porte médio em franco crescimento, né? Os filhos deles começam a namorar durante os shows. E isso vai para a revista Caras, isso vai para a revista Isto É, isso acaba divulgando, né, propagando a notícia em relação ao namoro dos jovens. Ocorre que isso gera um problema empresarial para os pais, porque as casas de show, as casas de rodeio, acabam entendendo que se trata de um único grupo econômico, que eles se uniram e até combinam preço agora, para quem abre o show, para quem fecha o show, né? Quem abre sempre ganha mais. Quem dá o segundo ato ganha um pouquinho menos, né? Então, existe essa rivalidade natural, né? Então, nós tivemos que fazer um contrato, porque terceiras bandas, quartas bandas estavam sendo contratadas ao invés deles. Ah, não, vocês não, porque vocês estão juntos, olha, os filhos estão namorando, imagina, vocês combinam o preço, né? Cada hora vai um, outra hora vai outro. Então, em função disso, nós tivemos que fazer a separação, assim, digamos, contratual, para que eles não aparecessem mais em público durante os shows, né? E tivemos que desfazer o namoro. Nas redes sociais, está desfeito o namoro, estão ambos bloqueados um para o outro, etc. Eles têm perfis secretos deles, próprios do Facebook, que nós orientamos, para que eles pudessem se relacionar só com a família e com os amigos. Você me fez lembrar, por exemplo, a realeza britânica, né, que existem aí, descobriram perfis secretos. Parece que isso é uma prática, então, bastante comum. É uma prática. Você pode criar hoje com muita facilidade, o Facebook tem essa ferramenta do perfil secreto, né? É um que você não é localizado pelo seu nome, pelo seu número de telefone, você coloca todos os níveis de privacidade no máximo.
ninguém consegue te encontrar. Você só encontra as pessoas, mas as pessoas, o seu perfil passa como inexistente, praticamente inexistente dentro do Facebook. É bom saber. Doutor Coriolano, eu queria saber, em relação a provas na justiça, né? Prints de telas de Facebook, de WhatsApp, tem servido como provas, aí, principalmente de separações na justiça? Sim, serve como provas. Todo meio de prova lícito, ele é aceito pelo nosso ordenamento jurídico, tanto na esfera civil, como na esfera penal, na esfera tributária, no campo do direito eleitoral e, claro, o direito digital, regulamentando todas essas questões, né? A prova, ela pode ser impugnada, ela pode ser contestada. Eu posso criar um Facebook fake, você baixa um aplicativo chamado Facebook Fake, você monta a conversa que você quer montar, ela é perfeita, e você leva no cartório para fazer uma ata notarial. Você faz uma ata notarial em cima do falso, ou seja, você tem uma ata pública com legitimidade, porque o cartorário ele só vai, na verdade, tipificar tudo aquilo que está escrito, ele não vai emitir nenhum juízo de valor, ele vai dizer, na data de tanto do tanto, o senhor fulano de tal, Coriolano, trouxe o seu celular até aqui, e aqui nós constatamos diversos ICMS com ameaças vindo do telefone e tal. Só isso. Ele não pericia, não faz a perícia no celular. Então, nesses casos, onde a prova é impugnada, o juiz determina a perícia no celular, né? E a perícia vai detectar, em algum momento, que foi baixado um FaceApp fake, um WhatsApp fake, um TikTok fake. Existem fakes para todos os grandes aplicativos. Instagram fake, para que as pessoas de má fé, né, ou até por brincadeira, isso aí esses aplicativos nasceram de uma brincadeira, mas uma brincadeira extremamente perigosa, né, como nós vemos, que muitas vezes podem incriminar uma determinada pessoa, né? Hoje é muito fácil, Luciano, você pegar a foto de alguém, montar uma conversa, você vai fazendo chat ali online, vai printando tudo aquilo como se fosse verdadeiro e envia. Inclusive, isso é muito feito, inclusive por ex-namorada e ex-namorados que querem acabar com atuais relacionamentos, né? Eles mandam, olha o que seu marido está dando em cima de mim, a sua esposa está dando em cima de mim, a sua namorada está dando em cima de mim, justamente para provocar o rompimento da relação, gerar uma reação abrupta, que é sempre de culpa no primeiro momento. Mas a Polícia Civil está muito relutante em aceitar essas provas assim logo no primeiro momento. A polícia prefere submeter o celular a uma perícia, apreender o celular muitas vezes da pessoa, né, com ordem judicial, solicitar ordem judicial para que isso ocorra, haja quebra de sigilo. Então quer dizer que existem esses apps falsos, Facebook fake, WhatsApp fake, nunca tinha ouvido falar disso também, doutor Coriolano. E aí as pessoas de má fé têm se aproveitado e têm feito estragos em relação a isso. Tem feito estragos e muitas vezes casos na justiça se tornam conciliações, né? Nós conseguimos que o litígio se torne uma conciliação, porque muitas vezes nós percebemos que aquela mensagem não foi enviada por nenhum dos dois. Nenhum dos dois estava, na verdade, se relacionando com absolutamente ninguém, né? Tudo aquilo foi montado para gerar um distúrbio, uma separação do casal, né? Doutor Coriolano, em relação a fake news, né? A gente está discutindo muito essa questão das fake news ultimamente. Que tipos de processos, né, vocês têm visto aí na justiça em relação a fake news? A gente vê aquele processo que é de calúnia e difamação, né, em relação a fake news. O que mais que nós temos aí de novidades nesse setor? Nós temos no campo eleitoral dados falsos de pesquisas falsas para enaltecer candidatos, né? Nós temos notícias bombásticas que trazem, por exemplo, pouco conteúdo, como uma que saiu essa semana. Bolsonaro é denunciado por crime contra a humanidade na Corte Interamericana, etc. O fato de você ter uma petição lá não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que essa petição foi aceita, não quer dizer que ela tem algum fundamento, ela pode ser gerada só para fazer aquela notícia naquele momento.
Você percebe? E o cidadão despreparado, foi feita uma denúncia. Qualquer um pode fazer uma denúncia num canal de denúncia, eu posso fazer uma denúncia no Tribunal de Justiça hoje, no Ministério Público, jogar essa denúncia na rede, fazer uma reportagem acerca dessa questão. Isso acaba se tornando, de certa forma, uma espécie de fake news, porque quando se vai ver a peça processual, ela não tem nenhum fundamento para que os juízes da Corte Interamericana façam qualquer movimento em relação ao presidente da República. Olha, aqui eu quero deixar bem claro a todos os ouvintes, eu sou totalmente apartidário, eu sou um cientista político, eu sou um analista, eu não tenho nenhuma preferência política, não pensem aqui vocês que eu estou defendendo A ou B. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, estão fazendo uma denúncia no Tribunal Regional Eleitoral face a tal pessoa. Você vai ver o processo, não tem prova alguma, não existem elementos concretos, né, para que você venha condenar, né, a determinada pessoa. Veja o caso do mensalão, né? No caso do mensalão, 35% só dos acusados foram realmente condenados. Todos os outros 65% dos acusados, eles foram absolvidos, né? Quer dizer, é um número considerável de denúncias que foram feitas, né, pela máquina do Estado, e é um dado até que devia ser revelado para a sociedade, que é uma verdadeira caixa preta, Luciano, em relação ao direito à informação. Quantas denúncias se tornam processos, quantos processos se tornam condenações? Isso é algo que nós temos que desmistificar no Brasil. Nós temos que ter esses dados, né? Até para saber se a máquina realmente está funcionando, né, em relação aos acusados, né? Para evitar também acusações políticas, para evitar também manobras políticas dos nossos poderes, né? Isso tudo é muito importante na atualidade, né? Um estudo do MIT, Luciano, só para complementar em relação às fake news, demonstram que hoje as fake news são feitas em séries de 3. São lançadas 3 fake news sobre o mesmo assunto, tentando denegrir a mesma pessoa, né? O que acontece? Hoje, o MIT tem um sistema de que ele consegue detectar as fake news, ele consegue derrubar 2 fake news, no máximo, o sistema. E a terceira fake news passa. A terceira fake news, passando essa barreira, ela tem um impulso muito maior que as 3 juntas. Então, as fake news hoje, elas já são produzidas em série de 3, para que justamente 2 pereçam e impulsionem a outra fake news. Tudo isso é tecnologia. Tudo isso é a mente tecnológica voltada para o desserviço à humanidade, né? Porque fake news é um desserviço ao serviço de informação, é um desserviço ao cidadão, traz confusão mental, traz depressão muitas vezes às pessoas que estão sendo atingidas, é um mal que precisa ser combatido. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação às fake news, Luciano, é bom frisar que já existem condenações que dizem que aqueles que curtem, comentam, compartilham e distribuem fake news, notícias caluniosas, falsas, respondem de idêntica maneira como aquele que criou as fake news. Inclusive, nós temos condenações já de administradores de grupos de WhatsApp que deixam fake news se prosperarem, que deixam notícias homofóbicas prosperarem contra membros que estão dentro do grupo e não tomam nenhuma providência. Se você é o administrador, você tem o poder de retirar aquela notícia, de até extinguir o grupo, você tem que tomar uma providência e ficar alerta, né? Por isso que hoje se criam grupos de WhatsApp e colocam-se todo mundo como administrador, todos são responsáveis, para evitar uma responsabilidade única. Quais são as penalidades aí, né, que comumente a justiça tem aplicado, doutor Coriolano, em relação a fake news? Olha, outra coisa que me deixou estarrecido é essa questão das 3 fake news também, né? Quer dizer, já existe, quando a lei chega, as pessoas que burlam já resolveram o problema e já fizeram outro mecanismo para burlar ainda mais a lei, né? Exatamente, Luciano, exatamente. O que ocorre é que
depois das eleições americanas, das últimas eleições, o MIT eles têm se dedicado muito a essa questão das fake news. Se você entrar no site do MIT hoje, você vai ver que 60% das notícias hoje são de um campo de estudos relacionados a notícias falsas, né? O MIT acredita que esse é o grande problema que nós vamos viver agora no começo do século XXI. Essas notícias elas vão desestabilizar pessoas, governos, poderes, e o MIT está criando cada vez mais ferramentas capazes de fazer a detecção dessas fake news e derrubá-las da rede num curto espaço de tempo. E para isso, está contando, obviamente, com a ajuda da Apple, está contando com a ajuda do Google, está contando com a ajuda do Facebook e da Amazon, que são as 4 grandes que foram depor agora no Congresso americano, um depoimento histórico, né? O governo americano quer que a Amazon se desmembre em outras empresas, acha que o Google tem um poder muito grande, já não pode comprar determinadas empresas. O governo americano ele quer desfazer nesse momento a compra do WhatsApp por parte do Facebook, porque eles entendem que é um monopólio do poder da informação, né, por parte do Facebook. Eles querem também anular a compra do Instagram pelo Facebook, em função justamente deles terem conseguido, o governo americano conseguiu alguns documentos entendendo que o Facebook, na sua cúpula, ele entendeu por comprar essas empresas porque eram empresas competidoras, eram empresas concorrentes, e ele queria acabar com a concorrência. Então, o Facebook hoje ele é quase absoluto, né? Ele só perde para o Tinder em termos de usuários, esse site de relacionamento bilionário, que pouca gente sabe que ele é tão bilionário assim, né? Que é esse site que você dá match, crush, você combina vários encontros, né? Inclusive tem um rapaz que eu conheci que está escrevendo um livro, meus 100 encontros no Tinder, né? Bem interessante também, mostrando essa revolução comportamental que é alvo de estudos do direito digital também, Luciano. O cybercomportamento, eu tenho todo um estudo calcado em relação a isso, como que esses aplicativos eles são capazes de nos dar tantas opções de namoro, tantas opções de relacionamento, que a pessoa não consegue, ela fica perdida, ela não consegue se filiar a ninguém, ela não consegue se relacionar. É o que diz Bauman, né, o nosso grande filósofo falecido há 2 anos, quando ele disse do amor líquido, da nossa sociedade líquida, que tudo é rarefeito, nada é feito para durar, que as redes sociais, na verdade, elas estão aí para, na verdade, tirar um pouco da nossa solidão, da nossa ausência de meditação, ausência de fé, na nossa busca desenfreada por prazer, na nossa busca desenfreada por um momento, um simples momento, muitas vezes. Hoje as pessoas se empolgam tanto com esse Tinder, às vezes o sujeito tem um casamento sólido de 20 anos, e ele não pensa, ou ela não pensa, né, que em minutos, em segundos, ela vai lá, atravessa a rua, vai lá, tem 2 horas de prazer e acabou o relacionamento, né? Porque colocou tudo em risco. 20 anos da vida feliz, etc. E a gente tem visto casos assim muito tristes de casais que se amavam, que se gostavam muito, e em função dessa tentação online constante, né? Porque você está ali no Facebook, você é um menu no cardápio, né? Tem tantas, você vê tanta foto, né, de moça assim, assado, tantas mensagens inbox, etc. Convite para isso, convite para aquilo, etc. E daqui a pouco acaba se tornando um namoro virtual, né? Já existe jurisprudência entendendo que o namoro virtual é quebra de confiança, sim, já que não foi combinado pelas partes, esse relacionamento amoroso, né? O tempo é algo que você pode dar de mais valioso para o teu parceiro e para a tua parceira, né? E se você tira esse tempo, você coloca absolutamente tudo a perder. Relacionamento, Luciano, a gente aprende com o tempo, eu estou com 52 anos, que relacionamento ele só dá certo àqueles que realmente se dedicam com seriedade. Relacionamento que não existe dedicação, ele tá fadado ao esquecimento, ele está fadado a virar uma sombra, fadado a virar um nada, porque vai trazer sofrimento para um e prazer para outro, vai trazer sofrimento para ambos. E aí as redes sociais nesse momento aí, né, elas acabam contribuindo aí
para a separação de muitos casais. Aumentou muito o número de separações por conta de comprovação de, vamos dizer assim, da traição online, Facebook, WhatsApp, Muito, Luciano. Tinder, outros meios. Eu tenho um estudo, Luciano, que eu posso te mandar, recente, que eu publiquei no LinkedIn, um estudo meu pessoal, onde eu aponto, né, que 70% hoje das causas de divórcio que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, isso em conversa com magistrados, isso com pesquisas feitas por mim, pela minha equipe, etc., 70% dos casos, conversando, nós entrevistamos 100 advogados da área de direitos de famílias, advogados e advogadas, e todos eles, alguns tinham até 100% de casos ligados à internet, ligados a Facebook, caso alguma prova de determinado momento foi determinante, porque ela foi colhida através de uma determinada rede social, ou se iniciou o processo de conflito na rede social com umas simples curtidas. A esposa, todo dia ela ia lá no perfil do amante e curtia 10 fotos dele, 10 fotos dele, 10 fotos dele. O marido começou a investigar. No momento que ele começa a investigar, coloca um detetive, etc., ele tem a constatação, então ele tem a prova das curtidas e a prova da infidelidade. Ou seja, então, esse estudo eu acho que vale, inclusive, a gente depois falar um pouco mais sobre ele e tal. Depois eu vou te convidar até para fazer matéria sobre isso. Nós estamos até em fase de aprimoramento desse estudo. Eu estou escrevendo um artigo inédito sobre fake news, sobre esse estudo do MIT. Eu mando para você em primeira mão, Luciano, inclusive, caso você queira publicar nos seus canais de comunicação aí em primeira mão, eu te ofereço esse artigo para os leitores. Bacana. Aí do TV Alesp. Vamos combinar e vamos falar aqui para a TV Alesp também. Eu queria que a gente está quase terminando o programa, eu queria que você falasse um pouco sobre para onde nós vamos em relação a essa questão do direito digital. Muita gente fala que a pandemia acelerou aí em 6 anos, né, questões de direito digital, de internet, de evolução das empresas de uma maneira geral. Para onde nós estamos indo? O direito digital ele vai ser cada vez mais central nos processos, de uma maneira geral. O que vai acontecer aí nos próximos anos? Aí, qual que é a sua previsão? Olha, Luciano, eu citaria, para encerrar, 3 pensadores e 3 filósofos que eu acho que podem trazer grandes luzes para o nosso pensamento final, para onde vamos e o que está acontecendo com a nossa sociedade da informação global, informacional e em rede. Shakespeare, pensador, escritor, filósofo, ele dizia que a verdade, para o homem, ela vem representada na figura do cristal. E que toda vez que você gira o cristal, você vê a verdade sobre um determinado ângulo. Mas muitas vezes é um ângulo que você quer ver. Você quer acreditar que aquele candidato ou que aquela pessoa ela é um falsário, é um criminoso. Você já tem uma opinião pré-concebida, então você se torna automaticamente, nesse momento, um disseminador inconsciente de fake news, porque você já tem um preconceito, você não foi buscar a verdade de Shakespeare, do cristal. O cristal de Shakespeare representa a pureza da nossa sociedade que foi perdida. Aquela sociedade aristotélica, igualitária, fraterna, que nós tínhamos, como os homens se viam como iguais e se respeitavam. Os homens sentavam para conversar e o conflito era a última ação necessária. A figura do tribuno, a figura do magistrado era a última peça no tabuleiro de xadrez. Então nós estamos também numa era em que nossos tribunais estão assoberbados, não dão conta do volume de processos e cada vez mais estamos buscando litígio ao invés da mediação e da conciliação. Humberto Roden, filósofo brasileiro, ele fala sobre a verdade. E é muito importante nesse momento nós buscarmos a verdade dentro de nós mesmos. A verdade, segundo Roden, ela não pode ser escrita num pedaço de papel, não está no dogma das leis. A verdade, dizia Humberto Roden, não pode ser dita com o som das palavras. A verdade, ela está no homem complexo, ele diz. O homem complexo é aquele que ele sente dentro da sua alma, dentro do seu coração. A verdade é aquilo que você sente
através das palavras e dos escritos. E cada um de nós interpretamos a fala, a escrita, o like, o não like, o dislike, a curtida, o joinha é ofensa para alguns, joinha não é ofensa para outros. Então nós vivemos hoje numa sociedade de linguagem complexa. E essa linguagem complexa nós levamos 3.000 anos para desenvolver uma linguagem. E agora nós temos em 20 anos a linguagem do joinha, a linguagem da carinha, a linguagem do coração. Se todo dia uma pessoa dá bom dia e manda coração, isso quer dizer o quê? Cada pessoa vai responder de uma maneira totalmente diferente. E tudo isso faz parte, Luciano, de bases para conflito. Bases para interpretações extremamente equivocadas. Muitas vezes você acha que sua parceira ou teu parceiro está mandando coração para o professor, ela está apaixonada. Ela não está. Ela tem uma admiração, etc. E não existe essa vontade dentro da pessoa. Mas cada um interpreta, a verdade está nos olhos de quem vê, no coração de quem sente, né? E, ao final, eu citaria, para encerrar, Albert Einstein. Albert Einstein, ao entrar em sala de aula, ele sempre respondia essa pergunta: para onde estamos indo, para onde queremos ir, e principalmente, quem nós queremos ser. O que nós queremos ser em relação à sociedade, em coletividade. Einstein entrava em Princeton, na universidade, e dizia para os seus alunos, toda manhã: penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. O nosso aluno, filósofo brasileiro Roden, que foi aluno de Einstein em Princeton, levantou a mão e disse: mestre, poderosas e emblemáticas palavras, porém não alcanço o seu entendimento. Einstein disse: é simples. Enquanto nós somos uma civilização paralisada, de cérebros paralisados, de mentes opacas, jamais poderemos dar um passo além. Apenas no árduo exercício diário de me esvaziar, de me rever, de me desconstruir como pessoa, nós podemos dar um passo além enquanto sociedade, enquanto civilização. Nós precisamos primeiro passar por um processo de desconstrução para iniciarmos um novo processo de construção. É isso que é necessário, Luciano, é necessário mudar tudo. É necessário uma mudança profunda na nossa sociedade para que ela se corrija desses 20 anos de uma linguagem extremamente perigosa que nós estamos criando, que é a linguagem das redes. Tá certo, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas novidades, né, professor? E pela aula aí também, enfim, né, falando de um tema muito relevante, que é a redes sociais, né, direito digital, né, em 2020. Muito obrigado pela participação aqui no Alesp Conecta. Obrigado. Bem, pessoal, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.